Minhas mãos, calejadas por décadas dedicadas à minha pequena loja de tecidos, eram testemunhas silenciosas de uma vida construída com sacrifício e amor. José, meu único filho, sempre foi a luz dos meus olhos, e por ele eu moveria montanhas. A loja para mim era mais que um negócio. Era um legado, um elo com a memória de minha falecida esposa, que tanto sonhou em vê-la prosperar. Quando a idade começou a pesar e a energia já não era a mesma, decidi que era hora de passar o bastão. José, sempre mais afeito aos números do que ao chão de fábrica, decidiu que a loja seria o futuro dele e de sua esposa, Paula. Paula. No início ela parecia uma brisa fresca, cheia de ideias para modernizar o negócio. Eu, um homem à moda antiga, via com bons olhos o entusiasmo dela. Confiei a ela as rédeas, ensinando cada detalhe, cada segredo do trato com os fornecedores, do manejo do estoque, da arte de negociar com os clientes. Abri meu coração e minha mente, na esperança de que ela absorvesse não apenas o conhecimento técnico, mas também a alma daquele lugar. Mas com o tempo a brisa virou vendaval, e o frescor deu lugar à prepotência. Paula começou a me ver como um estorvo, uma relíquia empoeirada que só ocupava espaço. Suas palavras, antes doces e cheias de sim, sogro, tornaram-se pontiagudas e repletas de desprezo. A loja que antes fervilhava com a vida que eu lhe dava, começou a murchar. As ideias modernas de Paula eram, na verdade, atalhos para o desastre. Ela cortava custos essenciais, priorizava o lucro imediato em detrimento da qualidade e tratava os clientes fiéis com uma frieza que me causava arrepios. Eu tentava intervir, sugerir, oferecer minha experiência, mas minhas palavras caíam em ouvidos moucos, rebatidas com risos de escárnio e frases como: "O senhor não entende mais nada, isso é coisa do passado." José, por sua vez, ficava no meio, uma figura apagada, incapaz de defender o próprio pai ou de ver a ruína que se anunciava. Ele vivia sob a sombra da esposa, temendo sua fúria e suas cobranças incessantes por mais dinheiro. O ponto de ruptura veio em um dia cinzento, a loja vazia, o silêncio apenas pontuado pelo som do caixa eletrônico, que Paula usava para retirar o pouco que entrava. Eu, vendo a pilha de contas se acumular e o estoque parado, decidi intervir de forma mais direta. "Paula", comecei com a voz carregada de preocupação, "precisamos repensar a estratégia. Conheço um fornecedor que pode nos dar um preço melhor nos tecidos, e tenho algumas ideias para atrair os clientes antigos." Minhas palavras foram interrompidas por uma gargalhada aguda. Paula, com um sorriso de escárnio estampado no rosto, levantou-se da cadeira, aproximou-se de mim e, com os olhos fixos nos meus, cuspiu as palavras que me atravessaram como facas. "Sogro, por favor, sua ajuda é a última coisa que precisamos aqui. O senhor é uma pessoa inútil, ultrapassada, não entende nada do mercado de hoje. Sua época já passou. Agradeço a preocupação, mas não precisamos das suas ideias velhas e empoeiradas." As palavras dela ecoaram no silêncio da loja vazia. Inútil, velho, ultrapassado. Uma pontada aguda de dor me atingiu o peito. Uma mistura de tristeza e fúria. Meus sacrifícios, minha vida dedicada àquela família, ao meu filho, tudo parecia ter sido jogado no lixo, pisoteado pela ingratidão daquela mulher. José, que assistia à cena do canto da sala, sequer ousou me olhar nos olhos. Ele apenas murmurou algo incompreensível e se virou, fingindo organizar umas caixas. Eu senti um tremor nas mãos, mas me forcei a manter a calma. Um sorriso quase imperceptível surgiu em meus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de um entendimento sombrio. "Eu apenas agradeci", disse eu em voz baixa, surpreendendo-a com a minha aparente placidez. Virei as costas e saí da loja, sentindo o peso da humilhação, mas também a leveza de uma decisão recém-tomada. Aquele foi o meu basta. Minha dignidade, antes pisoteada, agora se reerguia, erguendo com ela um plano que nascia silenciosamente em minha mente. Eles me subestimaram. Mal sabiam eles que a calma era apenas a superfície de um oceano de experiência e astúcia. A semente da justiça poética acabava de ser plantada. Os meses que se seguiram foram uma orquestra silenciosa de movimentos calculados. Enquanto Paula e José afundavam a loja cada vez mais, eu operava nas sombras, movendo as peças do meu tabuleiro com a precisão de um relojoeiro. Eles, na sua arrogância cega, mal percebiam que, ao me chamarem de inútil, haviam desativado a única ponte que os ligava ao sucesso. Minha rotina mudou. Passei a frequentar a biblioteca da cidade, não para ler romances, mas para devorar livros sobre leis comerciais,
sucessões e contratos. Consultei um advogado de confiança, um velho amigo que, ao ouvir minha história, prometeu total discrição e apoio. O primeiro passo foi revisar minhas finanças. Reorganizei minhas poupanças que eles tanto cobiçavam, movendo investimentos e diversificando meus ativos para contas que eles sequer sonhavam existir. Vendi silenciosamente um pequeno terreno que eu tinha no interior, um bem que José e Paula sempre esperaram que eu lhes desse de presente, usando o dinheiro para fortalecer minha posição e garantir minha independência. Cada transação era feita com um cuidado extremo, sem deixar rastros que pudessem ser detectados por eles. A ideia era criar uma fortaleza financeira que me blindasse, enquanto a deles se desmoronava. Enquanto isso, a loja de tecidos virava um fantasma do que já fora. As prateleiras, antes repletas de cores e texturas, estavam vazias. Os poucos clientes que ousavam entrar saíam sem comprar nada, reclamando da má qualidade dos produtos e do atendimento descortês de Paula. José, cada vez mais magro e com olheiras profundas, ligava para mim ocasionalmente, mas suas conversas eram sempre evasivas, cheias de queixas sobre as dificuldades e as dívidas. Nunca me pedia conselho, apenas indiretas sobre uma ajuda para a loja, como se eu fosse um banco pessoal pronto para socorrer os caprichos de Paula. Eu ouvia pacientemente, oferecendo apenas palavras genéricas de ânimo, sem jamais ceder. Eles continuavam me subestimando, pensando que eu era apenas um velho melancólico preso ao passado. A segunda fase do meu plano envolveu a memória da loja. Eu sabia que Paula havia desfeito a maioria dos contatos com os fornecedores antigos, aqueles com quem eu construíra relações de confiança por décadas. Ela os considerava antiquados e caros, optando por fornecedores de menor preço e qualidade duvidosa. Em segredo, entrei em contato com meus antigos parceiros. Eles, que me conheciam e respeitavam, estavam dispostos a me ajudar. Não diretamente, é claro, mas me fornecendo informações cruciais sobre as condições de mercado, os preços dos concorrentes e até mesmo sobre o descrédito que a loja de José e Paula estava ganhando no setor. Eu colecionei esses dados, organizei-os em relatórios detalhados, como se estivesse preparando um dossiê. Minha determinação crescia a cada dia. Havia momentos em que a melancolia me atingia, lembrando-me dos anos de sacrifício, do suor derramado por um futuro que agora parecia tão distante, tão desrespeitado. Mas então a imagem do sorriso zombeteiro de Paula e suas palavras cruéis voltavam à minha mente, e a dor se transformava em uma convicção inabalável. Eu não estava buscando vingança, mas justiça. Queria que eles entendessem o valor do trabalho, do respeito e da dignidade. Algo que haviam esquecido. Pistas sutis começaram a surgir. Um antigo fornecedor, ao encontrar José por acaso, comentou sobre a falta de visão da nova gestão, elogiando indiretamente meu conhecimento. José ouviu, mas não deu importância. Paula certa vez comentou que um cliente antigo perguntou por mim, dizendo que só voltaria a comprar se eu estivesse por perto. Ela, é claro, desdenhou, dizendo que velho não entendia de moda. Eles estavam cegos pela própria ganância, incapazes de ver as pequenas rachaduras que se formavam na base de seu império de papel. A armadilha estava sendo montada, peça por peça, e eles caminhavam direto para ela, confiantes de que o mundo continuaria a girar ao seu redor, sem perceber que eu, o inútil, havia secretamente mudado o eixo. A grande revelação estava iminente. O dia chegou, marcado pela desesperada ligação de José. A voz dele, antes apagada, agora era um misto de pânico e súplica. Pai, a loja está à beira da falência. Não temos como pagar os fornecedores, o banco está cobrando e a Paula, ela está enlouquecendo. Eu ouvi em silêncio, a calma que eu tanto cultivei nos últimos meses me envolvendo como um manto protetor. Era a peça final do quebra-cabeça se encaixando. 6 meses depois daquele fatídico dia, a loja estava em ruínas, exatamente como eu havia previsto. Marquei um encontro na minha casa no fim da tarde. Quando José e Paula chegaram, suas faces eram um retrato da derrota. Paula, antes tão altiva, estava pálida, com os olhos arregalados, o cabelo desgrenhado. José, ao seu lado, parecia um fantasma. Eles esperavam um sermão, talvez uma última oferta de ajuda. Mas o que encontraram foi um homem sereno, sentado na poltrona da sala com uma pasta de couro sobre a mesa de centro. Então o que aconteceu? Perguntei com uma voz que mal revelava qualquer emoção. Paula, num ímpeto de desespero, começou a chorar. Sogro, por favor. A loja está com dívidas imensas, não conseguimos vender nada.
Perdemos os melhores clientes. O senhor tem que nos ajudar. Por favor, o senhor tem tanto conhecimento, nos diga o que fazer. Suas palavras eram um emaranhado de súplicas e acusações veladas sobre a crise no mercado, nunca assumindo a própria culpa. José apenas balançava a cabeça impotente. Foi então que o clique, o som seco do fecho da pasta de couro, preencheu o silêncio. Tirei de lá uma série de documentos, os relatórios de mercado que havia compilado, as planilhas financeiras da loja sob a gestão deles, e cópias de e-mails com os antigos fornecedores, onde se recusavam a negociar com Paula. Quando minha nora recusou minha ajuda com a loja, dizendo que eu era nenhuma pessoa inútil, eu apenas agradeci. Comecei, a voz firme e clara, ecoando cada palavra que ela me lançara naquele dia. 6 meses depois, a loja estava à beira da falência. E agora você se implora pelo meu conhecimento, mas eu nego. O choque tomou conta de Paula. Seus olhos se arregalaram ainda mais. O queixo dela caiu e um som engasgado saiu de sua garganta. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. José, perplexo, finalmente ergueu o olhar para mim. Pai, o que o senhor está dizendo? Ele sussurrou. Estou dizendo, continuei sem desviar o olhar de Paula, que havia ficado lívida, que a loja, o legado que construí com tanto sacrifício, foi destruída pela sua arrogância e ganância. Vocês me humilharam, me descartaram, e agora colhem o que plantaram. Peguei outro documento da pasta. Este é o extrato da minha conta bancária e este é a escritura da minha casa. Tudo está em meu nome, livre de qualquer dívida ou ônus. E sim, José, a casa de vocês, que era garantia para o empréstimo da loja, será tomada pelo banco. Eu não vou intervir. O grito de Paula ecoou pela sala. Não, isso não pode ser, o senhor não pode fazer isso. Ela tentou se aproximar, as mãos tremendo, mas eu apenas a encarei impassível. Posso e fiz. Todas as minhas economias que vocês tanto cobiçavam estão seguras. O testamento que os incluía como meus principais herdeiros foi alterado há 3 meses. Minha herança agora vai para uma instituição de caridade que apoia jovens empreendedores, aqueles que valorizam o trabalho e a dedicação. As pernas de Paula fraquejaram, e ela caiu na cadeira, o rosto escondido nas mãos, soluçando histericamente. José, com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas, me olhava como se eu fosse um estranho. Pai, ele tentou dizer, mas a voz falhou. Eu não esperava por isso. Você esperava que eu fosse um fardo, José. Um cofre ambulante que vocês poderiam saquear à vontade. Respondi, a voz agora carregada de uma tristeza profunda, mas sem arrependimento. A justiça, meu filho, às vezes chega de formas que não esperamos. E a dignidade, uma vez perdida, é difícil de recuperar. No dia seguinte, a notícia da falência da loja de José e Paula se espalhou pela cidade como um incêndio. A casa deles foi leiloada e o casal se viu sem nada. A reputação em frangalhos. Ninguém mais lhes daria um emprego no ramo. E os comentários sobre a má gestão e a ingratidão eram sussurrados em cada esquina. Eu, por outro lado, encontrei uma paz que não sentia há anos. Minha casa, antes um lugar de amargura, tornou-se um refúgio de tranquilidade. Passei a dedicar meu tempo a atividades que realmente me davam prazer. Reencontrei velhos amigos. E até comecei a dar palestras voluntárias para jovens empreendedores, compartilhando minha experiência e os valores que me guiaram. Descobri que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas na dignidade que se mantém. Quando soube que Paula e José haviam se mudado para outra cidade, sem bens, sem perspectiva e sem a confiança de ninguém, apenas observei o caos de longe, sentindo uma satisfação serena. A justiça poética, afinal, não é sobre a queda do outro, mas sobre a ascensão da própria alma. E eu, o inútil, havia me reerguido mais forte e mais livre do que nunca, finalmente desfrutando da minha merecida tranquilidade e dignidade. O mundo deles desmoronou, e para eles foi tarde demais para se arrepender.